Graça e paz. É um privilégio muito grande podermos, neste tempo, estudar a Bíblia juntos. Isso são oportunidades que Deus nos concede. A cada um de vocês do nosso campus que nos acompanha, que Deus os abençoe, tanto quanto a nossa IBAGE sede também, e a todos aqueles que de uma forma graciosa dedicaram esse tempo, se dispuseram para poder acompanhar esse raciocínio bíblico a respeito de um tema tão profundo. Ele é profundo, embora esteja tão presente na nossa vida que se tornou simples, né? Quando a gente fala de adoração, pelo menos eu, criado na igreja, eu sempre condicionava a adoração a um lugar e a um tempo. Então, por exemplo, era comum na minha família eu ouvir: no domingo nós iremos adorar a Deus. E aí, essa adoração a Deus, ela estava agarrada, né, a um lugar, era o endereço onde a gente se reunia como igreja, e a um tempo. Mas você e eu sabemos que Jesus Cristo corrigiu isso de uma forma muito plena, quando no diálogo com a mulher samaritana, ele disse: mulher, crê em mim, porque na cabeça da mulher samaritana ela tinha uma dúvida: é em Jerusalém que se deve adorar a Deus? Ou seja, é em Jerusalém, naquele lugar, ou é aqui no monte em Samaria? E aí Jesus diz: olha, crê em mim, que não é mais agora nem em Jerusalém, nem no monte Gerizim, agora é em todo lugar e em todo tempo. Então imagine que adorar a Deus é estar conectado a Ele, é perceber a sua presença 7 dias da semana, 24 horas por dia. Adorar a Deus tem a ver com a forma como você vive a sua vida. Então eu queria ler um texto para você que algum tempo atrás eu escrevi e publiquei na rede social e que lança luz sobre essa nossa análise desse tema tão especial. Diz assim: adorar não tem a ver só com um tempo e um templo. Não é só como canto ou como sirvo, tem a ver com o que falo, com o que penso, como dirijo, o que assisto e o que leio. Adorar abrange como educo, como ajudo, como trato, não é só como oferta ou como dizimo. Tem a ver em como me comporto, como vivo, como venço, é ser honesto, inteiro e compassivo. Adorar é amar a Deus e o outro, é dispor o coração para perdoar, é transbordar a graça todos os dias e em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Isto é a verdadeira adoração bíblica. Então eu convido você, a gente vai mergulhar em os salmos, e se você se recorda, os salmos, os 150, eles foram compostos para serem cantados e não lidos como a gente faz. Geralmente a pessoa vivia uma experiência com Deus e traduzia aquela experiência em uma poesia e depois com melodia era cantada no templo. Alguns salmos se tornaram cânticos na história da igreja, mas é importante que você se lembre que os salmistas, eles entendiam que a adoração era um estilo de vida, era o jeito que eles viviam a vida. Não existia essa ideia de que Deus estivesse presente apenas em um determinado momento e em um determinado lugar. Embora saibamos que no Antigo Testamento Deus se manifestava no templo de forma visível, no Novo Testamento o véu é rasgado e Jesus diz que agora ele seria, juntamente com o Pai e o Espírito, eles seriam adorados em todo tempo, em todo lugar. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus 28, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se ele está comigo de segunda a domingo, então ele espera ser adorado de segunda a domingo e não apenas em um dia da semana. Espero que você tenha acompanhado o meu raciocínio para levá-lo agora a um texto bíblico. É o Salmo de Davi. Você se recorda de Davi? Ele compôs mais de 70 dos 150 salmos. Ele é considerado o rei segundo o coração de Deus e ele era músico. Então, Davi é muito especial. O salmo que nós vamos nos deter é o Salmo 63, que foi escrito por Davi quando ele fugia de Saul. Você se lembra que por quase 9 anos, e um pouco mais, alguns teólogos acreditam, Davi fugiu da espada de Saul que queria matá-lo.
sabendo que Davi era o seu sucessor, né? Deus já havia prometido a Davi o trono. Então ele está fugindo e quando ele passa pelo deserto de Judá, ele compõe esse salmo que é tão precioso, sobre o qual a gente vai avaliar 4 características de uma vida de adoração. Diz assim o Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida, com meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto viver, a Ti em oração levantarei as minhas mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda, pois Tu és meu auxílio. À sombra de Tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a Ti, Tua forte mão direita me sustenta. Queria orar com você, para que Deus pudesse nos dar graça na compreensão desse texto escrito há mais de 3.000 anos. Ore comigo. Senhor, colocamos o nosso coração e a nossa mente diante de Ti e Te pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos juntos compreender Tua palavra e, compreendendo Tua palavra, possamos aplicá-la em nossa vida e vivê-la para a Tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A compreensão do tema adoração, ela passa pela percepção de 4 características que são evidências daquele que vive em estado de adoração. Ele não apenas adora de vez em quando. E Davi deixa isso muito claro nos 8 versículos do Salmo de número 63, escrito por ele. Queria dar a você a primeira pergunta. Você vive como um saciado ou como quem tem sede? Olha o versículo 1 comigo. Ó Deus, Tu és meu Deus, e eu Te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, e todo o meu corpo anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Essa conclusão de Davi, longe do templo, ela é muito importante para nós, porque logo após a conversão, a gente adquire alguns conhecimentos, a gente trabalha na igreja, a gente serve em algum ministério, e em um determinado momento, com certeza você vai concordar comigo, a gente passa a viver uma espécie de tédio da vida cristã. Parece-me que a gente já sabia o que era necessário saber. Então é como se a gente não tivesse mais sede de Deus. A gente não sente tanta vontade de estar numa vigília de oração. A gente diminui a frequência da leitura bíblica. Sabe o que isso significa? Que você adquiriu aquilo que Davi está chamando de sede insaciável por Deus. Você adquiriu uma espécie de percepção de que tudo que se poderia saber, experimentar de Deus, foi experimentado nesse primeiro tempo. Não é à toa que Jesus vai ditar para João, no livro de Apocalipse, escrever a uma igreja. Diga para eles, e João está escrevendo a carta que depois vai ser enviada para essa igreja. Diga para eles que eles caíram. Diga para eles voltarem ao primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? É aquele momento da fé cristã em que você tinha uma sede enorme. Você queria falar de Deus para quem cruzasse o seu caminho. Não tinha alguém que olhasse para você e não visse a presença de Deus, porque você tinha uma sede enorme. O tempo foi passando, você foi trabalhando nos bastidores da igreja, e aí você perdeu a sede. Você vive agora como um saciado. Alguém que não o busca mais com toda a intensidade dos primeiros anos. Por isso que a vida de adoração, ela precisa ser uma reconquista dessa sede. Davi, ele já tinha uma caminhada com Deus há muito tempo. Então o que ele está dizendo? Ele está olhando para o deserto. Lembra que ele está atravessando o deserto de Judá? E ele está dizendo: Senhor, assim como o meu corpo precisa de água, eu preciso da Tua presença. Eu preciso de Ti. É o mesmo que você contar com Deus em todos os instantes da sua vida. Ter sede pela manifestação da graça dEle
sobre a igreja, sobre sua família. É aquele momento, e eu sou assim até hoje, eu entro na igreja, a minha primeira oração é: ó Deus, fale comigo. Ó Deus, me permita pelos cânticos atingir o teu coração. Então, ao invés de ficar preso na gravata do pastor que não está muito bem colocado, no som da bateria que às vezes está alta, no erro do tom, eu me lembro que Deus está comigo ali e Ele é o foco de toda a minha adoração. Se você trouxer isso para o seu trabalho, para o lugar onde você estuda, toda a sua vida vai ser incendiada por essa percepção de que a gente vive como quem tem sede de Deus. Eu tenho uma frase para você. O que determina o limite da revelação de Deus ao homem é o próprio homem. Não é Deus que diz assim: eu vou me revelar a uma determinada pessoa até aqui. Deus se revela na medida em que cada um de nós queira receber dessa revelação. Por isso é que Deus se revelou a Moisés na sarça, nas 10 pragas no Egito, no mar que se abriu, nas codornizes sobre o acampamento, na coluna de nuvem durante o dia, na coluna de fogo durante a noite. Foram incontáveis as manifestações de Deus, até o ponto crucial do ministério de Moisés, a liderança dele, em que ele diz: Senhor, eu quero te ver. Moisés nutria uma sede tão insaciável por Deus, que Deus disse: Moisés, ninguém poderia me ver e permanecer vivo, mas eu vou te conceder isso. Deus se revelará a você na medida em que você queira isso. Então mantenha no seu coração uma sede pela presença dele. Essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder para nos colocarmos diante do Senhor como quem vive em adoração e não como quem só o adora de vez em quando. Segunda pergunta: você vive como um entediado ou como um surpreendido? Vou repetir. Você vive como alguém entediado, não apenas saciado, mas entediado, ou como alguém surpreendido? O versículo 2 diz assim: eu te vi em teu santuário e contemplei teu poder e tua glória. Não existe maior perigo do que nos acostumarmos às sarças ardentes. Agora há pouco eu toquei nessa experiência vivida por Moisés. Eu queria explicá-la para você, ou lembrar o que você já estudou, essa perspectiva da sarça que se queimava. Lá no deserto escaldante de Midian, onde Moisés nas redondezas pastoreava o rebanho do seu sogro, era muito comum que alguns arvoredos, arbustos próprios do deserto, eles se inflamassem com um calor alto do sol. Era muito comum isso. Então Moisés estava acostumado já às sarças se queimarem. O que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça ela não era destruída, consumida pelo fogo. Todas as vezes que Moisés viu uma sarça, ele acompanhava e daqui a pouco todos os galhos eles eram tornados em pó pelo fogo. Mas aquela sarça, ela se queimava, mas não se consumia. Há um perigo muito grande da gente se acostumar às manifestações de Deus. A gente está acostumado. Eu me lembro de uma pessoa que eu chamei, que eu convidei para poder dar um testemunho de uma cura de câncer, e essa pessoa deu o seu testemunho, e aí logo depois algumas pessoas a cercaram na igreja, e aí então ele me procurou dizendo: pastor, eu fiquei assustado. Eu falei: por quê? Porque uma pessoa me disse assim: eu esperava que fosse algo muito maior. Então as pessoas estão, na verdade, isso nos leva a crer que elas estão acostumadas com os milagres e não conseguem mais perceber o poder e a graça divina presentes. É importante que nós nos lembremos disso e coloquemos no nosso coração a manutenção dessa surpresa, porque Deus nos surpreende sempre. Essa perspectiva de sermos surpreendidos por Deus está numa carta que Paulo escreveu, e ela diz assim: Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Espere sempre grandes coisas de Deus, porque Deus é de fato alguém que nos surpreenderá sempre. Geralmente nós achamos que Deus agirá de um determinado modus operandi, e aí Deus ele reverte tudo isso e manifesta a sua graça preciosa, abundante sobre cada um de nós. Então lembre-se,
Eu vivo sempre essa perspectiva de que Deus me surpreenderá, de que Deus fará muito mais do que eu estou sendo capaz de pedir. É Ele quem disse: eu tenho altos pensamentos a teu respeito, eu tenho bons planos a teu respeito. Então esperemos por essa manifestação. Não viva como um entediado, como uma pessoa que já experimentou de Deus e está acostumado às suas manifestações, à sua forma de agir. Prepare o seu coração sempre para ser surpreendido por Ele, porque é isso que Ele faz. Terceira pergunta: você vive como um soberbo ou como um grato? Soberba é um sinônimo para orgulho, prepotência. E o versículo de número 4 nos propõe essa análise. Sim, eu te louvarei enquanto viver, a ti em oração levantarei as minhas mãos. No Antigo Testamento, levantar as mãos era uma expressão plena de gratidão, tanto quanto levantar as mãos era uma condição de rendição. Você já deve ter vivido, eu por exemplo fui assaltado já a mão armada 7 vezes, 5 vezes no Rio e 2 vezes em São Paulo. Todas as vezes que o ladrão se aproximava de mim, ele dizia mãos ao alto, para que ele pudesse ter uma liberdade de que eu não reagiria. Lá no Antigo Testamento, quando as pessoas erguiam as mãos, e Israel ela foi feito prisioneira pelo menos por 2 vezes, mas a gente acredita que outros momentos históricos ela viveu a invasão de exércitos que a fez prisioneira. Então imagine esse momento dela levantar as mãos em rendição a uma outra nação. Ela aprendeu que também levantar as mãos a Deus era um sinal de rendição à vontade divina. Então por isso Davi está dizendo, como rei ungido por Samuel, que ele levantará as mãos aos céus, levantará as mãos como um grato, né? Ele é grato a Deus, ele reconhece o favor divino, mas como também um rendido. Por isso que muitas vezes a gente vive como gratos a Ele, como rendidos, e não como soberbos. Soberbo foi Nabucodonosor. Você deve se lembrar da história dele na Babilônia, passeando pelo palácio, que ele construiu, né? Ele não, ele deu a ideia, mas quem construiu foram os escravos. Aí diz a história bíblica no livro do profeta Daniel, que ele olha para toda a Babilônia e diz: ó Babilônia, que eu construí para a minha glória. Deus ouve isso, essa frase soberba, e diz o texto bíblico que Deus visita ele com uma doença, em que por um tempo ele ficou em um estado de loucura. Soberba, a gente quando soberba, a gente resiste à graça divina. Ou, pior ainda, Pedro escreveu em sua primeira carta, no capítulo 5, Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. É como se Deus evitasse as pessoas soberbas que não sabem agradecer. Alguém escreveu dizendo que a gratidão é a memória do coração. Seja grato. Viva como uma pessoa que assovia o tempo todo cânticos que exaltem a Deus pelo que Ele tem dado e feito na sua vida. Deus tem livrado você, seja grato, não seja soberbo. Você tem uma casa, talvez você tenha a percepção de que adquiriu com o seu trabalho. Sim, é verdade, mas a verdade superior é que se Deus não fosse sobre sua vida, você não teria trabalho, não teria comprado a casa. Sempre a glória será dele, sempre a gratidão poderá ser remetida a Deus. Então, você é soberbo ou você é um grato? Durante a semana, as pessoas ouvem de você expressões de gratidão legítimas conferidas a Deus? A gratidão é a medida da consciência que se tem não apenas pelo que Deus faz, mas por quem Deus é. Quarta e última pergunta que eu quero fazer a você. Você vive como alguém suficiente ou como alguém que depende de Deus? Versículo de número 8. Minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta. Gosto demais desse versículo, associado a um versículo em João capítulo 10, versículo 27, e o versículo 28, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Imagine isso, essa percepção de que a gente está nas mãos do Senhor. Você já esteve nas mãos de alguém? Então você fez um favor para alguém e alguém disse: você me deve um favor. Você estava nas mãos daquela pessoa, você emprestou um dinheiro, você pegou emprestado um dinheiro.
E aí a pessoa disse, olha, um dia eu vou te pedir um favor. Você está nas mãos daquela pessoa, né? Imagine essa percepção de você estar nas mãos de um Deus fiel, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de compaixão, um Deus que perdoa, um Deus cheio de graça. Imagine que ao invés de suficiente, ou seja, viver como quem não precisa de ninguém, você vivesse como alguém que depende de Deus, alguém que precisa dele. Por isso Jesus disse que os ricos dificilmente entrarão no reino dos céus. E a palavra riqueza, utilizada na língua grega, é a palavra para a pessoa suficiente. É aquela pessoa que não precisa de ninguém. Jesus não está dizendo que quem tem muito dinheiro não vai para o reino dos céus, não herda. Ele está dizendo que a palavra que aparece ali é aquele que não precisa de ninguém, aquele que tem tudo que lhe possa suprir. Então, quando nós vivemos como dependentes, como filhos que dependem e precisam de Deus, nós vivemos em um estado de adoração. Todos os dias acordamos com as rédeas de nossas vidas em nossas mãos. E Deus aguarda que diariamente, não dominicalmente, diariamente, as passemos para as suas mãos. Então imagina assim, você dormiu, Deus abençoou o seu sono e pela manhã Deus entrega o seu livre-arbítrio em suas mãos, para você tomar as decisões que você precisa tomar naquele dia. E ao invés de assumi-las das mãos de Deus, você diz, Senhor, eu não tenho condições de tomar acertadamente as decisões que precisam ser tomadas hoje. Eu passo de novo as rédeas da minha vida, a direção da minha vida em suas mãos. Deus espera que você faça isso diariamente. Você fez isso hoje? Fará isso amanhã? Viver em um estado de adoração é manifestar na relação com Deus o quanto dependemos dele todos os dias. Por isso que o pão nosso é dado dia após dia. Deus não nos dá um pão por semana. Deus não nos dá o pão de cada mês, é o pão de cada dia, para que a gente dependa dele todo dia. O que distingue um adorador de um religioso? O religioso, ele é saciado, ele já é satisfeito. O adorador é sedento, ele quer mais. O religioso é entediado, soberbo. O religioso é suficiente, mas o adorador, ao invés de entediado, ele é surpreendido. Ao invés de soberbo, ele é grato. Ao invés de suficiente, ele é dependente. É aí que a gente rompe essa perspectiva entre a religiosidade e a vida cristã bíblica que o Senhor espera que nós vivamos. Assim nós concluímos essa perspectiva, essa percepção bíblica de como a gente pode viver como adoradores e não aguardar o domingo para adorarmos. Não aguardar a volta da quarentena, por exemplo, para então adorarmos. Podemos adorar onde estivermos, em todo o tempo. Espero ter abençoado a sua vida, tanto quanto esse estudo tem me abençoado tanto, porque essas respostas eu tenho dado a Deus. Senhor, eu quero sempre ser um sedento, me manter sempre surpreendido, grato e dependente de Ti. Queria indicar 2 livros. O primeiro deles é Maravilhosa Graça, escrito por Philip Yancey, é um autor muito especial para mim. Esse livro, ele trata sobre como a graça é surpreendente para vivermos por ela. E no Salmo, se você se recorda, Davi disse, o teu amor é melhor, a tua graça é melhor do que a própria vida. Então, se você puder adquirir, adquira, porque é um bom investimento. O segundo livro é de Max Lucado, Gente como a Gente. Ele trata de uma análise dos personagens bíblicos, sobre como eles se identificam conosco nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, mas também nas nossas vitórias. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e o consolo e conforto do Espírito seja sobre sua vida, minha vida, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.